Então, agora a gente vai falar um pouquinho do paralelogramo, para continuar a nossa aula de áreas de figuras planas, né? Olha só, o que é um paralelogramo? Todos os lados não adjacentes são paralelos, ou seja, esse lado é paralelo com esse, e esse de cá é paralelo com o de cá, tá certo? Observe o que acontece, ó. Se eu pego esse pedaço aqui e traço a altura, que vai ser sempre paralela, vai ser perpendicular à base. Pego esse pedaço, corto, coloco do lado de cá. O que acontece? Eu tenho um retângulo. E quanto vale a base do retângulo? Esse pedacinho que eu tirei daqui, da direita, eu coloquei aqui na esquerda, ou seja, esse novo segmento também é a base. Então a área do paralelogramo vai ser base vezes altura, igual a área do retângulo. Observa aqui que para um trapézio, a gente tem aqui o trapézio retângulo, que foi o que nós vimos na última aula, né? Mas essa fórmula de cálculo da área do trapézio vale para qualquer trapézio. Fiz um resumo aqui do lado com o quadrado, retângulo, triângulo, à medida que foram complicando os exercícios, né? Até chegar no paralelogramo. Agora vamos pegar aqui o losango. O losango é uma figura assim, ó. Tem todos os lados iguais, tá bom? Todos os lados iguais. Aqui você tem uma diagonal e aqui você tem a outra diagonal. As duas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Escrever a medida da diagonal aqui do lado de fora. Diagonal menor e aqui diagonal maior. Vou chamar de D1 e D2. D1 e D2, tá certo? Aqui, ó, você tem um triângulo, você tem, na verdade, 4 triângulos retângulos, né? Esse é um jeito de ver. O outro jeito de ver é assim, ó. Vamos ver como um triângulo aqui em cima, um triângulo aqui na parte de cima, e outro triângulo que é idêntico na parte de baixo. Então, para calcular a área, basta eu calcular a área do triângulo de cima. A área do triângulo de cima é a base, que é o D1, vezes a altura, que é o D2 dividido por 2. Isso tudo dividido por 2, né, que é a área do triângulo de cima, vezes 2. Ou seja, a área do losango, acho que é losango ou losango? Losango mesmo. A área do losango vai ser o quê? Esse 2 corta com esse, D1 vezes D2 sobre 2. Tá vendo? Então, beleza, pessoal. Um abraço. Depois a gente faz umas figuras um pouquinho mais... Aliás, vamos continuar aqui e fazer uma figura um pouquinho mais complicada. Vamos fazer da circunferência de uma vez? Porque acho que fazendo da circunferência a gente já mata todo mundo, né? Então, a circunferência. Vou fazer da circunferência. Olha só, da circunferência. Circunferência tem raio R, tá certo? A área da circunferência é π vezes R ao quadrado, onde π é aproximadamente 3,14, 15 e por aí vai, tem um monte de números aqui. A gente pode fazer agora também de um... Vamos fazer um exemplo aqui. Vou fazer um exemplo com o triângulo equilátero. Ó, o triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais, certo? A altura do triângulo equilátero vale H, todos os ângulos também são iguais, 60 graus. Bom, essa altura divide o triângulo no meio, aqui vale 30 e aqui também vale 30. Se eu quiser saber a área, é o quê? A área é igual à base, que é L, né, que é esse lado, vezes o H dividido por 2. Como que eu posso calcular esse H? H dividido por L, ó, H, que é a altura, dividido por L, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, é igual ao quê? Cateto oposto a 60 dividido pela hipotenusa, é igual ao seno de 60.
Seno de 60 graus. Mas quanto vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a altura é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes L. Substitui esse valor aqui em cima. O que acontece? L sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes L. A área do triângulo equilátero, portanto, a área do triângulo equilátero é igual a quanto? L vezes raiz de 3. Ah, tem mais um L aqui, né? Então é L ao quadrado, dividido por 2 vezes 2, que é 4. Tá certo? Olha só que interessante, se eu quiser calcular a área de um triângulo qualquer aqui. Pega esse triângulo aqui, tá bom? Faz de conta que você sabe a base do triângulo, sabe o valor da altura você não sabe, mas você conhece um ângulo do triângulo e sabe que esse ângulo vale alfa. Vamos calcular a área dele. Ó. A área é base vezes altura dividido por 2. A altura não forma com a base um ângulo de 90 graus? O H... vamos supor que você sabe esse lado aqui também, tá bom? Então você sabe um lado, o outro lado e o ângulo formado por esses lados. Você quer saber o valor da área em função dessas variáveis. Você não sabe o H. O H é desconhecido, tá bom? O H é desconhecido. Então vamos calcular o H. O H dividido pelo H dividido pelo A, cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Isso é igual ao quê? Ao seno de alfa. Ou seja, o H é A vezes seno de alfa. Substitui nessa fórmula aqui. Como que fica? A área é igual a B vezes o H, que é A seno alfa, sobre 2, ou seja, a área é igual a A vezes B seno alfa sobre 2. Tá bom? Professor, esse exemplo não é prático, não sei o quê. Faz quanto que o A vale 2, o B vale 5 e o alfa vale 30. O alfa vale 30. Quanto vale a área, então? O A vale 2, o B vale 5, o seno de alfa é o seno de 30, vamos lá. Seno de 30, quanto que é o seno de 30? É 1 meio, né? Seno de 30 é 1 meio. Vezes 1 meio, isso aqui tudo dividido por 2, ó. Esse 2 corta com esse, vai ficar, a área é igual a quanto? 5 meios. Tá bom? Um abraço, pessoal.